Olá, eu estou aqui para a gente levar mais um papo sobre a doutrina espírita. Eu sou médium de psicografia e devido às minhas experiências, às psicografias que eu faço um trabalho com espíritos, muitos que eu nem conheço, né, mas que eles vêm e a gente faz um trabalho de oração, de esclarecimento, porque quase que 100% não sabe, né, que existia vida após a morte, e isso dificulta muito, porque se as pessoas aqui na Terra, que estão vivas hoje, soubessem que existe uma vida após a morte, e o propósito da sua vida aqui na Terra, muita coisa ia mudar. A humanidade com certeza ia ser muito melhor, porque se você sabe que se você vive bem, você vai desencarnar e você vai viver ainda melhor. E se você não corrigiu todos os seus erros, você vai voltar. Mas você já teve uma evolução, então você vai viver na Terra uma vida também muito melhor. Então todo mundo ia se corrigir. Todo mundo ia querer fazer o dever de casa certinho. Mas como muitos não têm conhecimento que existe uma vida após a morte, então vão levando a vida assim de bolo. Vão fazendo o que querem, não param para pensar. Na verdade, são pessoas inocentes, né? São até inocentes porque essa mensagem não chegou até eles ainda. Então eu quero aqui um pedacinho tentar passar para quem quiser ouvir essas minhas experiências. Eu confesso que eu só vim descobrir a vida após a morte vai fazer mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, e foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa muito grande, saber que ela existia e como era o processo, né? E nisso eu também me dediquei ao estudo, juntei as psicografias com o estudo da doutrina espírita, através de Allan Kardec, né? Muitos ensinamentos também de Chico Xavier, de Divaldo de Franco. Então, fui criando conhecimentos e conseguindo algumas respostas, né? Que a gente nunca sabe de tudo. Não adianta a gente querer dizer que sabe de tudo que a gente não sabe. Mas o pouco que eu aprendi demonstrou para mim que a gente precisa prestar atenção na vida que nos foi dada, que a gente não pode desprezar, a gente não pode desprezar a vida, a gente não pode desprezar o corpo, a gente não pode desprezar o tempo, a gente não pode desprezar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a partir do momento que você fala com espíritos, você sabe que existe uma vida após a morte? E por que não existe Jesus? Ele é que existe de fato, de verdade, mais do que ninguém. Porque Jesus foi o espírito mais iluminado que veio à Terra. E os ensinamentos de Jesus, eles são de uma perfeição que ele se encaixa em qualquer pessoa, em qualquer estilo de vida, em qualquer lugar dessa humanidade, desse planeta, se encaixam os ensinamentos de Jesus. E se nós seguíssemos à risca os ensinamentos de Jesus, a Terra seria uma perfeição. O problema está que muitos não entendem, não conseguem entender. Eu confesso, eu não sou perfeita, eu também não entendo todos, não estudei todos. Mas a partir do momento que eu comecei a ter conhecimento da vida após a morte, a passar por experiências dessa existência, a falar com os espíritos desencarnados, a saber das suas aflições, das suas necessidades, das suas perturbações. Então, eu comecei a estudar também a vida de Jesus e através das suas parábolas, as parábolas de Jesus, elas são de um entendimento, de uma inteligência, de uma profundidade e com sua simplicidade, ele se encaixa em tudo, em todos os problemas que qualquer ser humano esteja passando. Para todo problema que o ser humano esteja passando, Jesus tem a solução. Então, é muito importante
que as pessoas abram sua mente, abram seus olhos, porque a doutrina espírita, ela veio mostrar uma realidade que muitos não conhecem. E uma realidade que ela não consegue ser... ela não consegue ser derrubada. Ela não, a ciência, ela não consegue desmentir a doutrina espírita. Ela não conseguiu até hoje desmentir e justificar não acreditar numa vida após a morte. Não consegue. Então, se ela não consegue, tem alguma coisa aí que a gente precisa prestar atenção. Tem alguma coisa que precisa prestar atenção. Então, eu tive uma... eu acho que foi uma dádiva, né? De Deus, que eu abri os olhos exemplificando, presenciando, certificando tudo isso. Nem todos têm. Então eu não posso ficar calada. Eu tenho que falar para as outras pessoas, para aqueles que queiram me ouvir. Eu não estou aqui atrás de like, eu não estou aqui atrás de inscreva-se no meu canal, eu não estou atrás de nada. Eu só não posso guardar isso só para mim. Não posso guardar isso só para mim. Então, o recado de hoje que eu quero dar para todos que estão me ouvindo, quem quiser me ouvir, é que abram os olhos, prestem atenção. Preste atenção em tudo isso. Desde Allan Kardec, todas essas experiências que vêm se passando, um Divaldo de Franco, um homem de 95 anos, que fala do jeito como ele fala, que ensina do jeito como ele ensina. Chico Xavier, tantos e tantos. Temos na doutrina espírita pessoas estudadas. Temos grupos de médicos, que são médicos que participam da doutrina espírita, que acreditam na vida após a morte. Então a gente podia dizer assim que a doutrina espírita, pessoas que não sabem o que estão dizendo, mas como uma pessoa, não é só filósofos, médicos, advogados e tantos, sabem, estudam, presenciam e passam por experiências. E por que essas pessoas fariam isso? Eu não estou falando de mim, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém que você possa exaltar para dizer, ela está falando, vamos acreditar nela. Mas eu deixo um conselho, preste atenção. Vamos falar agora de outro assunto, que é por que estamos aqui. Nós passamos de um processo evolutivo. Nós somos, cada pessoa que está aqui na Terra é responsável pela evolução da humanidade. Em todos os sentidos. Cada vida, cada existência tem um propósito. Quem nasceu pobre, quem nasceu rico, nasceu na abundância, um que é muito dotado de inteligência, um que é menos dotado. Todos têm um propósito. Aquele que luta, mas sofre, que levanta, mas cai, todos têm um propósito. O viciado, o alcoólatra, porque nasceu cego, porque nasceu aleijado. Toda a vida tem uma história a ser analisada. Mas todas com simples propósito de evoluir. Muitos espíritos não evoluem. Eles estacionam, mas eles não regridem. Não existe uma lei na espiritualidade de regresso. Sempre se evolui um pouco. Uma pessoa que foi um criminoso, ele desencarna, vai ser novamente doutrinado, ensinado para que volte e não cometa mais o crime. Vai depender de onde ele vai nascer. Às vezes, existem vários criminosos que nascem, que vêm de famílias de alto nível. As pessoas podiam se perguntar por quê, mas por que essa pessoa tão bem criada, agora matou alguém, está matando alguém? Porque ela veio naquela família para que ela, através da educação dos pais, ela evoluísse e não cometesse mais o mesmo erro. O que é que ele faz? Não são todos,
comete o mesmo erro. No que ele comete o mesmo erro, então ele estaciona, mas ele já levou um pouco dessa educação, dessa bagagem. Ele vai desencarnar, vai para o mundo espiritual. Muitos não têm conhecimento da vida após a morte, senão não cometeria esses erros. Vão passar novamente por um processo não muito bom, porque as pessoas que não agem, não pensem, se eu não fui bom aqui na Terra, eu não vou viver bem na vida após a morte. Não vive, certo? Vai passar por tormentos, existem planos, existem níveis, né, espirituais. Cada plano espiritual, por exemplo, o que muitos chamam de inferno, de umbral, cada um dá um nome. Então, tem vários níveis. Então, criminosos se atraem, charlatões se atraem. Os médicos, por exemplo, o médico. A pessoa é médico. Eu passei por uma experiência. Eu cheguei com meu pai no hospital público. Na época a gente não tinha condições. Estava lá na cadeira de roda, olhando para o médico estava olhando uma revista. Como é que pode uma coisa dessa? O médico, político, professores, educadores de forma geral. Então, eles têm uma profissão toda a profissão que lida com o próximo, na evolução, e a pessoa não cumpre sua obrigação, vai ter que prestar conta. Porque um professor não é um professor para chegar na sala de aula e deixar o aluno dormir, passar um aluno sem ele. Eu conheço crianças que já estão com 8, 10 anos, não sabem ler, mas estão passando de ano. Eu conheço crianças que têm 12, 14 anos e você pergunta, quanto é 7 vezes 7? Elas não sabem responder, porque estão passando de ano. Por que passam de ano? Porque se a escola não passar de ano, não recebe uma verba por conta da reprovação. E vão passando as crianças de ano. Agora, o que esses governantes estão fazendo? O que essa educação está fazendo? Quando morrer, vai ficar bem? Não vai. Não vai, porque toda pessoa que tem uma ligação direta com a evolução da humanidade e não cumpre sua obrigação, ela vai ter que prestar conta. Mas se as pessoas não sabem disso, se elas não acreditam nisso, aí quando elas morrerem, que elas desencarnarem, como já eu tenho recebido aqui diversas psicografias, elas ficam apavoradas. Ficam apavoradas porque, primeiro, que quando a pessoa morre e não conhece a vida após a morte, ela fica presa à matéria. Presa à matéria, ela leva junto com ela tudo que ela foi aqui. Se ela foi irresponsável, se ela foi uma pessoa vaidosa, se ela foi avarenta, se ela foi orgulhosa, se ela foi fofoqueira. As pessoas que gostam de fazer fofoca, falar mal, vão fazer a mesma coisa. Então, é isso que precisa entender. Nós não estamos aqui por acaso. Nossa vida é um ciclo. É um ciclo. Enquanto estivermos aqui na Terra, ela está sendo um ciclo. Ela só deixa de ser um ciclo quando a gente evolui. Então, a gente evolui, mesmo evoluindo, a gente volta, porque a gente nunca evolui 100%. A gente não evolui 100%, porque o ser humano tem que passar por todas as experiências. A experiência da ciência, a experiência moral, a experiência intelectual. Todo mundo vai ser rico um dia, todo mundo vai ser pobre um dia, todo mundo vai ser patrão, todo mundo vai ser empregado. Todos vão passar por todas as etapas. E só vão deixar de reencarnar quando todas essas etapas estiverem concluídas. Todo mundo vai ter que ser bom um dia, porque sai daqui, comete os erros, vai para lá. Aqueles que cometeram muitos erros vão sofrer um bocado, mas existe a misericórdia de Deus, que todos são seus filhos. Então, vão ser resgatados, vão ser doutrinados para que volte. Muitos reencarnam
A pulso é uma reencarnação compulsória. Nem querem mais reencarnar, mas não tem querer. Aí vem. E é essa humanidade que a gente vive. Então, a consciência da vida após a morte, a consciência de que viveu mal aqui, vai viver mal lá, ia melhorar muita coisa, viu? Ia melhorar muita coisa. Porque quem é? Se eu sei que aqui eu estou vivendo mal, estou fazendo errado, estou tendo os maus pensamentos, e sei que lá não vai ser nada bom, porque existem aí os livros, os relatos, as psicografias para mostrar que não é bom. Eu psicografo aqui, espíritos chegam aqui apavorados, agarrados ao corpo. Espíritos que praticaram crime, que até hoje são perseguidos. Espíritos viciados. É essa a realidade. Então, fica aqui a dica para quem quiser abrir os olhos. Eu acho que a gente não pode ser radical em nada nessa vida. E ninguém é dono da verdade. Não existe religião que só ela que tem a razão. Ah, só existe o céu e o inferno. Isso não é verdade, que só existe o céu e o inferno. Entendeu? Quer dizer que eu tenho um filho, ele errou em alguma coisa, então ele vai para o inferno e nunca mais sai de lá? Não, não é assim. Deus, ele é misericordioso. Ele não ia abandonar nenhum filho dele. Existe um mundo evolutivo. Do mesmo jeito que existe mundos abaixo, de baixo nível, de várias etapas, quanto mais baixo, pior. Existem também mundos melhores, planos mais evolutivos, onde você vive de uma forma maravilhosa. O nosso lar não é uma fantasia, é uma realidade. Mas as pessoas que estão em nosso lar ainda vão ter que reencarnar. Só que são pessoas que já estão mais num processo de evolução maior. Já conseguiram alcançar uma colônia mais evolutiva. Então, quando reencarnarem, que tem que reencarnar, que ainda tem muitos espíritos com problemas, eles vão ter uma vida melhor. E qual é a finalidade dessa reencarnação? Geralmente eles vêm para melhorar aquele próximo. As famílias, elas não são por acaso. Um filho está ali, eu tenho um filho problemático, você é pai, você é mãe, você tem que melhorar seu filho. Não é à toa. Então vamos prestar atenção. Em outra oportunidade a gente conversa mais um pouco. Espero não ter cansado a paciência de vocês, mas eu precisava dizer isso para vocês. Agradeço por terem ouvido, quem quiser ouvir. Em outra oportunidade a gente conversa mais um pouco. Até logo.